nome é Carol Costa, eu sou crocheteira, criadora de conteúdo para redes sociais. Se você não me conhece ainda, eu vou deixar aqui o meu contato para todas as redes sociais. Eu estou no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Hoje eu estou vindo aqui em parceria com a Dalu Machado para ensinar vocês a fazer essa lindeza. Essa bolsa é uma criação minha, tá? Esse é um fundo de couro. Esse aqui é um fio de viscose. Ele tem um brilho e uma maciez indescritíveis. E aqui dentro, ó, ela tem uma bolsinha, tá vendo? Assim, ó, essa parte de dentro da bolsa, tá vendo? Ficou uma bolsinha por dentro mesmo. E quando a gente puxa a alça, ela praticamente some. Serve, né, para guardar as suas coisas, trazendo uma maior segurança, né, e funcionalidade para a bolsa. Então, vou deixar aqui a lista de materiais e bora pro passo a passo? Vem comigo. Bom, para fazer essa bolsa, a gente vai precisar dessa base da Dalu Machado. Vamos precisar também de uma agulha de 4,5, uma agulha de 5,5, esse fio de viscose, tá? Esse fio maravilhoso, delicado, macio, além de lindo, né? Ele é uma delícia para trabalhar, viu, gente? E aí, vamos usar também esse fio aqui de poliéster, tá? Ele é mais fosco e também é uma delícia de trabalhar. Bom, para começar, a gente vai pegar a agulha de 4,5, vai pegar o nosso fundo e vamos trabalhar com o fio de viscose. A gente vai trazer ele para dentro desse jeito, ó. E aí, eu vou puxando o fio lá de trás para frente, tá? Ó, então, pego com a agulha lá de trás, trago para frente, faço um ponto baixíssimo. Volto com a agulha aqui pelo buraco, puxo o fio, opa, ponto baixíssimo. Vou trabalhando pontos baixíssimos, um dentro de cada buraquinho desse, por toda a volta, até chegar aqui no meu início, tá? Eu vou adiantar aqui, então, um a um, fazendo por toda a volta, até chegar aqui. Bom, cheguei aqui no final, eu mudei o início, tá, dos meus pontos, gente, aqui para essa parte do meio, porque achei que ia ficar melhor para vocês visualizarem. Eu também já cortei aqui o fio, tá? Cortei com uma sobra pra gente poder fazer o acabamento da carreira. Para fazer o acabamento, eu venho aqui, ó, tá vendo que eu não fiz o último ponto? Então, eu venho com a agulha aqui dentro do meu primeiro ponto, de trás para frente, e trago o fio, puxo ele todo para dentro. Daí, então, eu volto com ele bem aqui por onde ele sai. A gente vai passar essa perninha aqui para trás, então, vou puxar ela aqui para trás. E aí, então, ó, a gente vira aqui o nosso verso, né, do fundo e dá 2 nozinhos, tá? Que é para poder prender esses pontos, eles não saírem do lugar, tá? Se você quiser, você já pode arrematar e eu vou deixar para depois, ok? Então, feito essa primeira carreira em pontos baixíssimos, nós vamos agora subir as laterais da nossa bolsa, tá? Eu afastei aqui a câmera. E aí, vou trocar o número de agulha, agora a gente vai usar de 5,5 e vou trazer aqui o fio do novelo para mostrar a vocês como que a gente vai fazer esses pontos, tá? Nós vamos trabalhar pontos segredos. Para fazer o ponto segredo, eu vou subir aqui no meio, tá? Então, vou subir bem aqui na direção do meio, bem onde eu fiz, né, meu encerramento mesmo. E aí, ó, a gente vai trabalhar, tá? Dentro de cada ponto desse, pegando apenas nessa alcinha, tá? Nessa alcinha aqui interna, tá? Essa alcinha interna do fundo. Então, a gente vai trabalhando, pegando nela em todos os pontos, tá? Bom, então aí eu vou trazer o meu fio lá do novelo, só queimar essa pontinha que já tá desfiando aqui, tá? Pra ela parar de desfazer. E aí, ó, vou vir já com a minha agulha aqui, aonde eu vou iniciar. Vou aproximar a câmera. Feito isso, ó, inseri minha agulha bem aqui nessa alcinha, vou trazer o fio do novelo para dentro, tá? A gente vai deixar uma perninha um pouquinho maior, que é para poder dar um nozinho, fazer um remate. Vou prender agora com um ponto corrente, com uma correntinha. Eu vou dar um nó agora aqui, tá? Então, vou pegar essa pontinha aqui, vou dar um nó, que é para segurar meu primeiro ponto.
E aí eu vou puxar um pouquinho aqui, tá? Para fazer o ponto segredo, a gente vai sempre alongar o fio, vai alongar sempre com o mesmo tamanho, tá? Então, eu vou alongar aqui ó, mais ou menos a distância do meu dedão. Vou, ó, vou laçar o fio, trazer para dentro e voltar aqui nessa alcinha sozinha. Então, volto aqui com a agulha por dentro e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou crescer novamente, ó, o meu fio, da largura mais ou menos do meu dedão, tá? Um pouquinho mais que o meu dedão. Vou trazer o fio pra dentro, vou voltar aqui nessa perninha sozinha e vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer meu ponto segredo, vou pular um, dois de base e vou prender aqui no terceiro, tá? Então, venho aqui na minha alcinha da frente apenas, puxo o fio e faço um ponto baixo para prender o meu primeiro ponto segredo. Cresço o fio, mais ou menos da largura do meu dedão, trago a laçada para dentro, volto aqui nessa laçada de trás e faço um ponto baixo. Vamos lá. Cresço o fio, mais ou menos da largura do meu dedão, laço, puxo ele para dentro, e aí, ó, seguro aqui e volto aqui nessa laçada de trás, tá? Então, eu tenho assim, ó, e eu volto aqui dentro, nessa laçada de trás, tá? Volto nessa laçada de trás e faço um ponto baixo. Prendo esse ponto baixo, conto um, ó. Prendi nesse, conto um, dois, e agora eu prendo no terceiro. Eu vou fazer desse jeito por toda a volta, tá? Então, ó, puxo aqui a laçada, depois que eu prendi com ponto baixo, mais ou menos a largura do dedo, laço o fio, trago para dentro. Volto com a agulha aqui por dentro dessa laçada sozinha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou apertar esse ponto baixo, esse fio escorrega bastante. Então, apertei o ponto baixo. Estiquei o fio, fiz a laçada, volto com ele aqui, ó, por dentro dessa laçada. Então, ó, fiz a laçada, trouxe pra cá, né? Volto com ele aqui por dentro, ó, dessa laçada de cá, tá? Da laçada de trás. Volto com a laçada de trás e faço um ponto baixo. Fiz outro ponto segredo, né? Fiz outro ponto segredo e agora eu prendo no meu terceiro. Um, dois, prendo no terceiro. Desse jeito. Prendi, estico o fio da largura do dedão, laço, volto com a agulha por trás da laçada, puxo e faço ponto baixo. Puxei de novo da largura um pouquinho mais do dedão, trago o fio para dentro, volto com a agulha aqui por dentro e faço um ponto baixo. Fiquei aqui com o meu ponto segredo e agora vou prender no terceiro. Um, dois, prendo no terceiro. Ele vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Depois a gente vai voltar e vai fazendo ponto segredo na segunda carreira, prendendo nesses pontos aqui, tá? E ele vai formando aquele desenho que a gente vê no final.
Então, eu puxo um pouco o fio, traço para dentro, volto aqui e prendo com ponto baixo. Puxo o fio, trago laçada para dentro, volto aqui e faço um ponto baixo. Pulo um, dois, venho na terceira e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou fazendo agora por toda a volta, até chegar aqui no início. Quando chegar aqui no início, eu volto para mostrar a vocês como a gente vai arrematar. Ó, cheguei aqui no final, prendi aqui, tá? E aí aqui sobrou esse ponto. Tá? Como eu tenho 19 pontos segredos no total, e eu quero um número par para poder dividir lá em cima, eu vou fazer mais um aqui, tá? Então, ó, vou crescer aqui um ponto segredo, normalmente, como a gente acabou de fazer por toda a volta. Então, cresci o ponto segredo, e aí eu vou, ó, vou pular só esse aqui e vou prender aqui no primeiro, tá? Eu vou prender bem aqui no primeiro com um ponto, vou prender com um ponto baixíssimo, desse jeito aqui, tá? Ó, desse jeitinho. Não dá pra ver, mas eu só prendi com ponto baixíssimo. E aí agora eu vou subir a minha próxima carreira. Então, eu vou subir aqui, como fosse fazer um ponto segredo normalmente, tá? Então, aqui no meio dos dois últimos, eu vou subir fazendo um ponto segredo. Tô subindo a minha segunda carreira. Então, fiz um ponto segredo, tá? Esse aqui, eu agora vou começar a aprender ele nesses intervalos aqui do meio, tá? Ó. Então, fiz aqui os dois e eu vou prender ele agora bem aqui nesse intervalo do meio. Então, venho aqui, ó, insiro a agulha bem no meio do ponto, tá? Puxo o fio lá atrás e prendo com um ponto baixo. E aí, eu vou demarcar, porque a gente vai trabalhar de maneira circular. Então, eu preciso saber sempre aonde começa a minha carreira. E a minha carreira, ela começa aqui, tá? Então, aqui eu já tenho dois intervalos, tá vendo? Dois intervalos. A gente vai contando os intervalos na diagonal. Então, eu já tenho aqui o início da minha segunda carreira. Agora, eu vou subir aqui e vou continuar fazendo pontos segredos, tá? Normalmente, ó. Subo, faço ponto segredo e aí venho aqui, ó. Pulo esse daqui da base e prendo nesse nozinho que tá bem aqui no meio. Então, pulo da base e prendo no meio. A gente sempre vai intercalando aonde prende, a gente vai sempre prendendo no meio. Na próxima carreira, a gente vai prender nesse aqui do meio. E assim sucessivamente, para poder ir formando o nosso ponto, o nosso desenho, né? Do ponto segredo. E aí, ó, estico o fio, faço ponto baixo, estico o fio novamente, laço, faço ponto baixo. Fiz o ponto segredo, prendo aqui no próximo intervalo. Ó, pulo da base, prendo no próximo intervalo. Com um ponto baixo. E aí, estico o fio. E assim eu vou fazendo novamente por toda a volta, tá? Prendendo, fazendo aqui o ponto segredo e prendendo nesse intervalo, nesses intervalos aqui, ó. Esses nozinhos que estão bem em cima de cada ponto segredo. Importante a gente prender sempre na frente dele. A frente a gente detecta aqui, ó. Essa aqui é a cabecinha do ponto baixo que a gente fez. Então, essa é a minha frente. E aí, então, ó. Apertei tanto que não consigo inserir agora. Ai, bom, inseri, fiz aqui o ponto baixo. A gente vai fazendo, ó. Ele vai ficando desse jeito assim. Eu vou adiantar desse jeito, tá? Fazendo ponto segredo e prendendo sempre nesses nozinhos aqui da ponta,
de toda a volta, ó, esses nozinhos bem aqui de cima, tá? Prendendo um a um. Vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui no início, tá? Até chegar aqui no meu primeiro ponto da carreira, beleza? Vou adiantar e volto. Cheguei aqui no meu último, tá? Então, que é esse aqui, tá? Fiz aqui o meu ponto segredo e aí vou prender aqui nesse último, porque eu sei que aqui é o primeiro, né? Que eu demarquei. Então, vou prender aqui no último, normalmente. E aí, ó, como a gente tá trabalhando de maneira circular, ó, tá vendo? Duas carreiras, tá? Primeiro e último. Como a gente está trabalhando de maneira circular, eu vou agora, a partir daqui, já crescer o meu terceiro ponto, tá? Então, eu vou crescer aqui, vou fazer o ponto segredo. Fiz o ponto segredo. E aí, eu já prendo. Eu já prendo aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto do meio, tá? Então, eu já vou prender aqui direto, ó. Eu vou prender direto nesse aqui, tá? Que é o meu primeiro, que é o início da minha carreira. E aí eu vou mostrar a vocês como a gente vai saber agora quando é o início, quando é o final. As nossas carreiras a gente conta na diagonal, tá? A gente conta esses buraquinhos na diagonal. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 buraquinhos na diagonal. Esse aqui é o meu primeiro ponto dessa carreira, porque nas demais, ó, eu só tenho 2 pontos na diagonal. Aqui no final, mesma coisa. 1, 2, 1, 2. Tá? Então, eu sei que aqui é o final, porque eu tenho 2 intervalos, 1, 2. E aqui nessa diagonal eu já tenho 3, ó. 1, 2, 3. Beleza? Então, eu sei que aqui é o início da minha carreira e que o meu último ponto que eu vou finalizar, né, meu último ponto aqui, tá? O primeiro, quando eu fechar aqui um ponto, já vai ser o meu primeiro da quarta carreira, tá? E aí a gente vai seguindo por todo o percurso desse jeito. Bom, fiz aqui aquela volta toda, tá? E aí eu cheguei no final. Aproximei a câmera para mostrar a vocês que aqui, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro carreiras, tá? É o meu início, e aqui eu tenho uma, duas, três. Esse aqui é o meu último ponto. E esse aqui, ó, então, o meu primeiro, tá? E aí, eu vou aconselhar vocês agora a usar um marcador, tá? Sempre nesse primeiro ponto, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. E aí a gente sempre vai saber onde é o meu último e aonde é o primeiro, tá? Não vai ter risco de vocês se perderem, já que o trabalho é todo circular, tá? Mas aí, ó, caso se percam, é sempre conferindo aqui a quantidade de intervalos, beleza? Então, ali eu tenho 4, aqui eu vi que eu tenho 3. Então, logo eu preciso finalizar com mais um ponto aqui em cima. Então, finalizada a carreira, eu agora vou fazer um ponto segredo para poder iniciar a próxima carreira, a quinta carreira, tá? Então, vou subindo aqui o meu ponto segredo, normalmente, como a gente fez por todo o percurso, e vou prender aqui, aonde está o marcador, tá? Aonde eu inicio a minha outra carreira, onde é o meu primeiro ponto. Então, eu tiro o marcador e já transfiro esse marcador para o meu primeiro ponto. Eu vou só prender aqui, tá? O meu primeiro ponto. E aí, ó, eu já posso voltar com o marcador para não esquecer aonde eu iniciei, tá? A minha carreira e, consequentemente, vou iniciar a próxima, tá? Então, esse é o primeiro e esse aqui, o último ponto, tá? Então, a gente vai fazendo dessa maneira, o ponto ele vai andando um pouquinho para a direita mesmo, tá? Tá vendo? Olha, ele vai ficando na diagonal e vai andando assim, tá? E é isso, a gente vai fazendo carreira a carreira, com atenção, cuidado, contem os pontos, demarquem e não tem erro, tá? Parece difícil, mas não é. É atenção e cuidado mesmo, tá? E vou adiantar então agora
vou fazer por mais algumas carreiras e volto para a gente poder fazer as nossas alças, para eu poder mostrar a vocês como fazer as nossas alças. No mais, vamos seguir fazendo carreira a carreira da mesma maneira que eu ensinei aqui, tá? Vamos lá. Bom, finalizei aqui, tá? Eu fiz 8 carreiras. Então, fiz 8 carreiras e fiz o meu último ponto aqui, ó, no ponto anterior ao marcador, tá? Fiz bem aqui. E aí, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E aqui no ponto que iniciou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Conferido aqui, eu vou cortar o meu fio. Queimar essa pontinha aqui para não desfazer. Queimar essa de cá um pouquinho também. Vou trazer o fio, vou aproximar aqui, trazer o fio todo para dentro. E aí, vou dar um nozinho aqui para prender, tá? Só para poder prender mesmo. Depois eu escondo e arremato ali, tá? Então, prendi aqui com um nozinho e ficou desse jeito, tá? Finalizada a carreira. Vou tirar esse marcador. Vou tirar esse que demarcava aqui o ponto inicial. E aí, agora, a gente vai demarcar o meio dessa bolsa, tá? Então, deixa eu virar assim. A gente vai demarcar, ó, eu demarquei aqui a ponta de cá e a ponta de cá, tá vendo? Ó, desse jeito assim. Como que eu fiz para demarcar essas metades? Primeiro eu posicionei aqui e vi aqui o ponto central, tá? Defini aqui um ponto central. Coloquei o primeiro marcador e contei 10 pontos segredos, tá? Então, contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, coloquei o marcador bem nesse meio do lado de cá. E aí, eu tenho que ter mais 10 pro lado de cá, tá? Como tenho 20, né? Eu fiz 20 lá certinho no início, então eu fiquei com 10 e 10 certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aí, o meu primeiro marcador. E assim eu defini a metade da minha bolsa, tá? A partir de agora, a gente vai crescer as laterais. Então, eu vou crescer fazendo diminuições pro lado de cá, tá? A gente vai indo e voltando, ó, de um marcador a outro. A gente vai ir e voltar em pontos segredos, fazendo diminuições aqui no meio, ok? Então, vou fazer isso de um lado e depois vou fazer isso também do outro lado. Então, vamos lá que eu vou mostrar vocês como a gente vai fazer isso. Bom, já fiz a diminuição aqui de um dos lados, tá? Já cresci a minha lateral de um dos lados e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz fazendo o meu segundo lado. Depois é só reproduzir, beleza? Então, bora lá. Bom, então eu tenho aqui a minha marcação de um dos lados, tá? Eu vou pegar, como eu sou destra, eu vou pegar da direita para a esquerda. E aí depois a gente vai do outro lado, né, que vai ser a nossa direita, para a esquerda do outro lado. Dito isso, a gente tem aqui o ponto do marcador, a gente vai inserir a agulha no primeiro ponto depois do marcador. Então, a gente vai vir aqui nesse primeiro ponto e vai trazer, e já vai trazer o fio para dentro, daquele mesmo jeito que a gente fez, tá? Prendendo com uma correntinha, apertando o ponto e subindo um ponto segredo.
Essa perninha aqui a gente pode amarrar sempre, tá? Que é para poder ela não escapulir. Esse, esse fio de viscose, ele é bem escorregadio, então é isso. Então, fiz aqui, subi meu ponto segredo, vou vir no próximo ponto no meio, prender com ponto baixo. Então, aí o meu primeiro ponto é esse aqui, tá? Eu subi aqui a partir do primeiro do marcador, mas o meu primeiro é esse aqui. A gente já começa fazendo uma diminuição, beleza? Então, feito isso, eu vou seguir fazendo pontos segredos sobre cada ponto de base, tá? Como a gente fez por todo o percurso até agora. Vou andando e fazendo pontos segredos até chegar ao meu outro marcador, lá do outro lado. Então, ó, saio aqui, né? O meu marcador tá aqui, ó, vem fazendo a partir do ponto seguinte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui nessa parte, ó, foi aonde eu finalizei a minha carreira anterior. Já rematei aqui, mas foi onde eu finalizei a minha carreira anterior. E aí, ó, ele ficou desse jeito aqui, tá vendo? Parece que a gente não tem a perninha para cima. Mas aí a gente vai prender bem nesse ponto aqui, tá? Então, ó, eu vou vir bem aqui nesse miolo e vou prender aqui, tá? Vou prender bem aqui. Ele vai ficar desse jeito assim. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai seguindo, fazendo ponto a ponto, até completar 9 pontos segredos, já que a gente já fez uma diminuição nessa carreira. E aí, cheguei aqui no final, tá? Já aprendi aqui o meu último ponto. Esse aqui não é, e o primeiro seria esse aqui, correto? Mas a gente não vai fazer. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Beleza? 9 pontos. Então, eu sei que na próxima carreira eu tenho que ter 8, ok? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Para fazer a próxima diminuição, tá? Aliás, as diminuições são feitas sempre no início de todas as carreiras, ok? Então, aqui é o meu primeiro, e agora eu vou voltar. Para voltar, eu já vou voltar fazendo uma diminuição. Como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer aqui meio ponto segredo. Como que é meio ponto segredo? É exatamente assim. Eu não vou fazer as duas perninhas, eu vou fazer apenas uma perninha. Feita essa uma perninha de ponto segredo, eu vou virar o meu trabalho, virei o meu trabalho e vou prender essa perninha única aqui no meu primeiro ponto dessa carreira. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, opa, e prendo com um ponto baixo. E ele vai ficar exatamente desse jeito aqui, tá? Com dois, como fosse duas perninhas juntas, ok? Feito essa diminuição, eu vou seguir fazendo pontos segredos normalmente. Ponto segredo em cima de ponto segredo por 8 pontos. Então, eu vou contando aqui, ó. Prendi no primeiro, um ponto segredo. Subo outro ponto segredo. Prendo no segundo. Dois pontos segredos.
E assim vou fazer até ficar com um total de 8. Quando eu ficar com 8, eu volto aqui com vocês para poder mostrar mais uma vez como que funciona a subida de carreira. E aí, então, ó, voltei aqui no final, tá? Ó, esse aqui é o meu último ponto. Então, prendo aqui e faço o meu último ponto. Eu tenho que ter 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos nessa carreira, ok? Aqui já é o ponto da carreira anterior com a minha diminuição. E assim a gente vai decrescendo. Para fazer a próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou alongar e fazer meio ponto segredo, que é só uma subida do ponto segredo, não vou completar esse ponto. Feito isso, viro o meu trabalho e sei que agora, e aí eu vou prender aqui, ó, no primeiro próximo ponto. Dá para visualizar aí? Vou voltar, vou prender aqui nesse primeiro ponto. Vou prender aqui nesse primeiro ponto. Feito isso, vou fazer agora 7 pontos segredos. Um sobre cada um de base. Tá? Se na carreira anterior eu tinha 8, então nessa eu sei que eu preciso ter 7. Já que a gente está diminuindo um por carreira. Então, um ponto segredo. 2 pontos segredos. 3 pontos segredos. Vou adiantar o meu até ficar com um total de 7. E aí, ó, tô chegando no final. Aqui falta mais um. Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvidas, se perderem nas contas, vejam sempre por onde vocês subiram, tá? Então, aqui, ó, eu sei que tem uma diminuição. Então, foi por onde eu subi agora a última carreira, né? Daí eu conto esse ponto aqui, sim. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que eu preciso fazer mais um, 7. Procurem não se perder na contagem, mas se por um acaso vocês se perderem, façam essa conferência dessa maneira. Onde tem esse nó duplo foi o primeiro, foi a nossa subida, então o outro já é o primeiro ponto da próxima carreira, né? Ou da carreira que a gente está fazendo, no caso. Então aqui eu sei que eu tenho 7 pontos. Daí agora eu vou fazer uma outra subida, então vou fazer aqui um meio ponto segredo, né? Vou fazer a perninha aqui de subida, virei o trabalho. E agora eu sei que eu preciso ter 6 pontos. Então, esse aqui não conta, né? Esse aqui é o que a gente vai fazer para subir, é a nossa diminuição. Então, esse aqui não conta, a gente vai fazer a subida. Prender aqui com ponto baixo, a nossa subida. E aí, agora eu sei que é o meu primeiro ponto. Então, agora eu vou contar um ponto. Então, faço um ponto segredo inteiro, né? Prendo aqui no próximo. E tenho o meu primeiro ponto. Daí, então, eu vou contar 6. Eu preciso ter 6 pontos segredos nessa carreira. Então, eu tenho 6 aqui agora, ó. Sempre dá dúvida de onde é o início, mas então eu sei que esse aqui foi o meu último. Então, esse é o meu primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6. Agora eu vou fazer meio ponto segredo. Virar o meu trabalho e iniciar a carreira com uma diminuição, prendendo aqui no primeiro ponto para iniciar minha próxima carreira. Vou subir um ponto segredo e iniciar a minha carreira fazendo meu primeiro ponto dessa carreira. E aqui, então, agora eu sei que eu preciso de 5 pontos segredos. E aí eu vou contando ponto a ponto até chegar no meu quinto.
A partir do meu quinto, eu vou subir a próxima carreira já com uma diminuição e vou fazendo desse jeito, tá? Reduzindo um ponto por carreira até ficar com somente um ponto segredo lá em cima. Explicado tudo isso, eu vou adiantar o meu e voltar para mostrar a vocês como que ficou. E aí depois a gente vai fazer a união e a finalização dessas duas laterais. Bom, cheguei aqui no final, tá? Do meu segundo lado. Como vocês vão estar aí no final do primeiro lado, vocês vão finalizar esse último ponto segredo e cortar o fio, tá bem? Vocês vão cortar o fio e fazer um arremate de nozinho atrás, tá? Quando vocês chegarem aqui no segundo lado, como eu, vocês vão subir o último ponto, ó, vou aproximar a câmera. Vocês vão subir aqui o ponto segredo, tá? O último ponto segredo, mas não vão finalizar. Vocês vão unir aqui, ó, com o lado de lá. Então, vocês vão vir aqui dentro do nozinho, ó, do último ponto segredo, do lado de lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vou botar lado certo com lado certo, tá? Errado com errado, ou melhor, verso com verso. E aí, ó, a gente vai prender, tá? Vai fazer ali vai prender mesmo, né? Então, aqui subir meio ponto segredo, e aí eu vou prender aqui, ó, no meu último do lado de lá, bem no meio, fazendo um ponto baixo. E aí, depois que eu fizer esse ponto baixo, eu vou concluir o meu ponto segredo do lado de cá, tá? Então, concluir aqui fazendo mais uma perninha de ponto segredo. E aí, eu volto pro lado de cá, ó, e prendo no meu segundo ali, ó, do meu segundo de base, né? Finalizando as minhas alças. Então, fiz um ponto baixo, deixa eu tentar mostrar a vocês. E aí, ficou desse jeito, ó, os dois últimos pontos segredos unidos, tá? Pelo meio, com um ponto baixo mesmo, ok? Então, o lado de lá, ó, vejam que eu cortei o fio e fiz um nozinho para prender, tá? E o lado de cá, eu finalizei o ponto segredo no primeiro. Feito isso, a gente corta o fio, vai puxar ele todo para dentro, e aí é só trazer para trás, né? Eu já queimei a pontinha ali também para não desfazer. E aí vou trazer ele para trás aqui e arrematar, tá? Vou fazer um nozinho mesmo. Daí depois é só esconder essa perninha, queimar a pontinha e colar, tá? É importante dar pelo menos 2 nozinhos, tá? Em cada remate. Aí vocês estão me vendo dando um, mas eu aconselho que dê 2, tá? Porque esse fio escorrega bastante. E aí depois vocês só escondem e colam a pontinha, queimando, né? E colando mesmo, beleza? E aí ficou desse jeito aqui. E depois a gente vai fazer um acabamento para essa alça. Mas agora a gente vai para uma outra etapa. Bora lá. Bom, antes de ir para a próxima etapa, eu vou mostrar a vocês como ficou, tá? O nosso crochê aqui de ponto segredo, essa parte de fora, tá? Ficou desse jeitinho aqui. Olha como fica lindo os pontos. E aí, agora quando a gente fizer o miolo dele, esses pontos vão aparecer ainda mais, tá? A gente vai realçar aí a beleza desses pontos e também fazer um miolo para poder segurar as nossas coisas aí dentro, tá certo? Então, vou mostrar a vocês agora como a gente vai fazer essa parte de dentro. Bom, para fazer a parte de dentro, a gente vai virar a bolsa do verso, tá? Desse jeito assim, ó. Vou virar ela no verso. Essa hora aí, eu aconselho que vocês façam esses arremates iniciais. Eu não fiz aí no vídeo, mas eu acho uma boa hora para vocês fazerem esses arremates, tá? E aí, a gente vai crescer esse miolo, essa parte interna da bolsa, utilizando esses pontos iniciais aqui, esses pontos baixíssimos. A gente vai pegar nessa outra alcinha, nessa alcinha de cima aí, esses pontos baixíssimos em viscose. Eu vou pegar a agulha e o outro fio e vou mostrar a vocês como que a gente vai fazer. Mas a gente vai trabalhar de forma circular, dessa vez arrematando carreira a carreira e subindo e crescendo a parte interna da bolsa. Então, bora lá que eu vou mostrar. Escolhi aqui uma lateral, tá? Vou começar pela lateral. E aí, vou começar bem aqui, um pouquinho antes da lateral, tá? Vou pegar aqui.
Então, eu escolhi esse ponto aqui, um pouquinho antes da volta, tá? Mas qualquer ponto da lateral aí já serve, não tem problema. E aí eu vou trazer o meu fio de poliéster para dentro, desse jeito assim, tá? Vou trazer ele para dentro e vou fazer uma correntinha. Puxa a perninha lá atrás, opa. Puxa a perninha lá atrás para prender. Desse jeito. Eu vou até prender já aqui, ó. Vou trazer esse fio de poliéster aqui, por entre um ponto e outro, para prender, tá? E aí agora eu vou trabalhar pontos baixos. Então, tô aqui na primeira, venho aqui no segundo ponto, onde eu entrelacei o fio, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E assim eu vou fazendo pontos baixos. Vou deixar essa pontinha aqui à vista, que é para eu poder queimar, tá? Então, vou deixar ela para trás aqui, para eu poder lembrar e colar ela. Então, sigo fazendo pontos, opa, pontos baixos. Vou fazer um aumento aqui na quina, tá? Então, vou fazer um aumento nas 4 quinas. Vou demarcar aqui os aumentos com vocês, para vocês visualizarem bem, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aqui no 11º. E aí aqui, nas outras voltas, vou tentar marcar mais ou menos com o mesmo intervalo, tá? Vou marcar esse bem de quina aqui. Bem aqui de quina mesmo, tá vendo? Que ele tá no meio da quina. E aí vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou marcar o 11º. Desse jeito assim, tá? Não tem uma métrica certinha, até porque os pontos aqui vieram pontos ímpares, tá? Mas é uma métrica só para pelo menos as laterais aqui ficarem certinhas. Vai dar diferença apenas de um ponto. E é isso. Eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta, com aumentos nos pontos onde estão os marcadores. E aí eu volto quando eu chegar lá no final, para poder a gente fazer o encerramento e o início da próxima carreira juntos. Bora lá. Cheguei aqui no último aumento. Vou fazer o aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Tem aqui um último ponto. Vou fazer esse último ponto. E aí, então, ó, a gente vai fazer o acabamento, tá? O arremate dessa carreira. E esse arremate que eu vou mostrar, ele vai servir para todas as demais carreiras, tá? Então, a gente vai fazer esse arremate carreira a carreira até atingir a altura necessária, tá? Então, o arremate vai ser o seguinte, eu vou tirar a minha agulha, vou vir com ela, esse aqui é o meu primeiro ponto, tá? Essa correntinha de subida é sempre o meu primeiro ponto, ok? Então, vou vir aqui na cabecinha do segundo ponto com a agulha por trás, tá? Então, vou trazer ela de trás para frente, vou trazer essa laçada para agulha e vou puxar a laçada de frente para trás por dentro daquele segundo ponto, beleza? Tiro a agulha e aí agora eu vou voltar aqui nesse primeiro ponto, que é essa correntinha aqui, tá? Então, vou voltar nessa correntinha aqui com a agulha bem por dentro dela, desse jeito, e vou também colocar essa laçada dentro da agulha. Daí, então, eu regulo aqui com o fio do carretel, ó, eu puxo, regulo esse fio e vou trazer essa laçada, ó, lá de trás, por dentro de todos esses pontos para a frente, desse jeito assim. Faço uma correntinha que vai ser o meu primeiro ponto da segunda carreira e dessa maneira a gente vai trabalhar por toda a volta.
tá? A gente vai trabalhar pontos baixos centrados. Então, em vez de a gente pegar aqui em cima, ó, a gente vai pegar dentro de cada ponto baixo. Então, eu vou vir aqui dentro desse ponto baixo, bem aqui, ó, bem aqui dentro mesmo dele, tá? Vou inserir a agulha bem aqui, ó, ela vai sair aqui atrás, tá vendo? Vou puxar o fio, a gente precisa alongar sempre muito esse ponto, tá? Então, vou alongar e vou fazer um ponto baixo centrado. De novo, venho com a minha agulha aqui por dentro do ponto. Então, insiro a agulha, ó, ela vai sair bem aqui atrás, no meio do ponto. Puxo o fio para frente, alongo esse ponto e faço ponto baixo. E assim eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Agora, a gente não vai fazer mais aumentos, tá? Então, ponto sobre ponto, alongando bastante, tá? Cada laçada dessa, cada puxada de fio dessa, a gente vai alongar bastante, porque ele é um ponto bem curto. Então, é isso. Eu vou adiantando aqui, fazendo ponto sobre ponto, e quando chegar lá no final, eu volto novamente para a gente fazer o encerramento e o início da próxima carreira juntos. Bora lá! Bom, cheguei aqui no meu último ponto, tá? Voltei antes de completar o ponto. Então, meu último ponto é esse aqui, tá? Eu vou fazer ele aqui, pegar bem dentro dele, alongar o ponto e fazer. E aí, o arremate, tá? Que a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, puxa um pouco aqui a laçada, tiro a agulha, venho aqui, ó. O meu primeiro ponto é esse, o meu segundo. Venho por detrás do segundo, bem aqui em cima, tá? Trago essa laçada, ó, para minha agulha, com o auxílio da minha mão mesmo, e vou trazer ela para trás do ponto. Desse jeito assim. Segura aqui a laçada, e aí agora eu vou vir aqui por dentro do meu primeiro ponto, que é esse aqui. Então, vou vir bem aqui dentro dele, inserir a agulha, ó, e sair com ela aqui atrás, tá? Ó, desse jeito assim. Sair com ela aqui atrás, insiro a laçada, pro fio não escapulir, e puxo, ó, regulando o meu fio. Depois disso, é só trazer o fio por dentro de todos os pontos, tá? Desse jeito, o nosso acabamento vai ficando perfeito, beleza? Então, não vai aparecer costura por fora, tá? E aí, eu faço uma correntinha, que é o meu primeiro ponto. Depois disso, eu começo a fazer pontos baixos centrados dentro de cada ponto baixo centrado de base. A gente vai fazer dessa maneira, carreira a carreira, até atingir a altura necessária para a parte interna da nossa bolsa, tá? Essa altura aí, ela vai, eu estimo que ela vai ser da altura aqui dessa parte central aqui da bolsa, tá? Antes da subida, então vai vir bem aqui, ó, nesse limite aqui, tá? É o que eu calculo, tá aí em torno de 15 a 20 centímetros, tá? E é isso, eu vou adiantar as minhas carreiras dessa maneira e volto para passar para vocês a quantidade total de carreiras e também para mostrar o resultado desse trabalho. Então, bora lá. Bom, cheguei aqui no final, tá? Então, eu fiz aqui 19 carreiras, contando desde a primeira aqui embaixo, tá? 19 carreiras. E aqui, ó, o acabamento, como é que fica perfeito, gente? Nem parece que tem encerramento de carreira, né? E início. Aqui dentro parece um pouquinho uma costura, mas também muito sutil. E é isso, tá? Então, vou cortar aqui um pedaço do fio maior, tá? E aí, para encerrar, puxo ele todo para dentro. Venho aqui pelo segundo fio, trago para trás e volto aqui. Volto aqui por onde ele saiu. Desse jeito assim. Daí é só dar um nozinho aqui. E depois arrematar, né? Esconder e colar, tá? Queimar a pontinha e colar.
Bom, vamos lá, já fiz todos os arremates, tá? E aí agora eu vou ajeitar a minha bolsa para poder fazer a costura. Para fazer isso, eu vou dobrar ela bem assim, para ver aonde que é o meio, né? Onde que são os meios, as laterais e tal. E depois de feito isso, eu vou segurar aqui, tá? Aqui no centro dela e vou empurrar aqui, ó. Vou empurrar, vou ajeitar aqui no olho, tá? Desse jeito assim. A gente vai usar ela como se fosse uma necessaire mesmo, tá? E aí seguro aqui no meio de novo e faço a mesma coisa do outro lado. Empurro e ajeito, tá? E aí agora é só ajeitar aqui e colocar um fecho, tá? Você pode colocar um botão aqui no meio, que vai casar super bem. Ou, ainda melhor, você colocar aquela ferragem que fecha aqui no meio, sabe? Tipo um mosquetão. Eu não tenho ela aqui, mas acredito que a da Lu tem lá, tá? Caso não tenha o botão, eu sei que ela tem. Então, o botão é só colocar ele aqui, que também vai funcionar super bem, beleza? Então, feito isso, definido aqui, tá? Ah, o meio da minha bolsa aqui, essa necessaire do meio. A gente vai preparar para fazer a costura do forro, tá? E aí eu vou subir. Vou subir normalmente. E vou posicionar aqui os meios, tá? Porque aqui, ó, a gente sabe que esse aqui é o meio desse lado. Então, daí é só prender com o marcador. O meio desse lado. E agora a gente posiciona o meio do lado de lá. Então, esse aqui é o meio, ó. Deixa eu virar assim esse lado pra vocês verem. Esse aqui é o meio, tá vendo? Então, eu vou posicionar aqui na mesma direção que esse, tá? Aqui no centro da bolsa também. E vou colocar o marcador que é pra me auxiliar aí na costura, tá? Pra ela não sair do lugar. Pronto. Os meios já estão na posição. Bom, e aí eu aproximei a câmera, tá? Aqui do meu marcador. E aí a gente vai utilizar uma agulha, tá? Uma agulha convencional. Essa aqui é uma agulha, um kit de agulha de boneca que eu comprei, então ela é um pouquinho maior, mas pode ser uma agulha convencional. E eu vou estar utilizando um fio, uma linha, num tom similar que eu já tenho aqui. Mas eu gosto bastante de usar o fio invisível, tá? Então, se vocês forem comprar, de repente aí é uma boa opção, porque não corre risco de aparecer. Beleza? Feito isso, ó, eu vou tirar o marcador. Já sei aqui o ponto onde eu devo costurar. E aí eu vou fazer uma costura tradicional, vou fazer uns pontinhos aqui mesmo, tá? Então, eu vou pegar bem aqui no meio do ponto, que é para poder não aparecer o meu fio, já que ele não é invisível. E aí, vou unindo esse ponto aqui, né? Os dois pontos, né, do fundo da bolsa, aqui. Da melhor maneira para que não, para que prenda, mas que para que também não apareça, tá? Então eu vou dar alguns pontos aqui, prendendo um lado no outro, fazer a mesma coisa lá do meu outro lado, tá? Desse outro lado aqui também, tá? Não tem mistério, aí a costura mesmo, alinhavo e olhar para poder, né, ficar um acabamento bonito mesmo, tá bem? Bom, então vou adiantar o meu e volto para a gente poder fazer a parte das alças. Bom, agora nós vamos fazer um acabamento para essa alça. Para fazer esse acabamento, eu vou utilizar 10 metros desse mesmo fio de viscose, tá? Eu cortei 10 metros, uni as duas pontas e depois dobrei em dois, tá? Então, vou ficar aqui com 4 fios, tá vendo? Desse jeito assim, 4 fios, ó. E as duas pontas, opa, as duas pontas do lado de cá, desse jeito, tá? Eu dobrei em dois e depois dobrei em mais dois. E aí, eu vou tentar mostrar a vocês aqui como eu fiz, tá?
Bom, virei a câmera aqui, tá? Coloquei a alça de frente pra mim, que acho que vai ser melhor. E aí, ó, eu vou fazer exatamente desse jeito. Coloquei a perninha aqui pra direita e vou começar a enrolar a ponta, a enrolar os fios, tá? Então, prendo aqui já essa ponta, pra ela não ficar escapando, né? E prendo e vou passando o fio, ó, de um lado para outro, em volta da alça. Vou fazendo isso sempre ajustando bem o fio, tá? Esse fio precisa estar bem justinho, bem apertadinho. E é isso. Vou passando de um lado para o outro. Na parte ali do meio que é mais fina, eu dou mais voltas, tá? Que é para poder igualar com essa parte de cá, tá? E vou enrolando por toda a alça até chegar na mesma altura ali do lado de lá, aonde eu vou fazer e voltar. Aí eu adiantei um pouco a câmera, tá? Mas eu fui fazendo exatamente desse jeito, enrolando o fio até chegar do outro lado na mesma altura e depois eu fui voltando, enrolando da mesma maneira, até deixar as duas pontas do mesmo lado. Bom, então aqui eu fui e voltei, tá? Enrolando. E aqui no final, ó, eu fiquei com essas duas pontas pro mesmo lado, tá? Eu cortei aqui a laçada que tinha, cortei do lado de lá. E aí agora eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar trazer, ó, esse aqui é o lado certo, né? Eu vou tentar trazer essas duas pontas aqui para dentro. Então, eu vou trazer uma por aqui e a outra por aqui, tá? Que é para poder fazer um nó para dentro. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Ó, trazer aqui por dentro, desse jeito. E aí a outra também aqui pelo outro lado. Desse jeito. A pontinha de cá ficou bem pequena, mas eu vou tentar me virar com ela, tá vendo? Botei as duas pontas pra dentro. Daí eu vou ajeitar aqui, pra ficar da melhor maneira. Ó, tá vendo? Fiquei com as duas pontas aqui pra dentro. E agora eu vou dar um nó. Quer dizer, vou dar dois nós, né? Apertar mais esse nó aqui. Eu vou dar um outro nó aqui dentro. Aperto bem esse nó, tá? Que é pra poder prender mesmo. E aí ele fica escondido desse jeito, ó. Tá vendo? Bem escondidinho aqui pra dentro. Aí agora a gente vai cortar e colar essas pontas aqui. Vou cortar essas pontas aqui. Tá vendo aqui? Eu cortei bem rente. Ficou aqui coladinha pra dentro, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com o lado de cá agora. Tentar trazer pra cima e colar junto aqui, ó. Que é pra poder ficar imperceptível. Cortar ela maior. Ó. Vou colar ela aqui. Acho que eu vou colar de uma a uma agora, pra poder ficar um acabamento bem perfeitinho. Então, bora lá. E ficou desse jeito, gente. O nó ficou bem escondido aqui, ó, junto com os arremates. Se você quiser, você pode dar uma alinhavada aqui pra ficar mais seguro. E é isso, o lado de cá ficou perfeito, porque eu não fiz arremate. E a nossa bolsa tá pronta.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse trabalho. Achei que ficou super lindo, delicado, ficou uma joia mesmo. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem, me sigam nas redes sociais. Tudo isso me ajuda a crescer, tá? E também a desenvolver o meu trabalho, trazer mais coisas incríveis aí para vocês. Um beijo grande e até já.